Salve, salve pessoal, e aí? Tudo belezinha? Sejam bem-vindos ao canal do Solon. No vídeo de hoje falaremos sobre o empate entre Internacional de Porto Alegre e São Paulo em 0 a 0, jogo ocorrido nesse dia 13 de junho no estádio Heriberto Rilse, em Criciúma. O Inter jogando lá devido às tragédias climáticas no Rio Grande do Sul. Um jogo que, vamos falar a verdade, o jogo foi bem chato, bem ruim, principalmente o primeiro tempo. No primeiro tempo não aconteceu nada de importante. Um chute do Caleri no começo do jogo, depois uma finalização de fora da área do Johan para o Inter. Nenhum lance de perigo, nenhum lance importante. O que mais importante aconteceu no primeiro tempo foi a contusão da Alan Patrick com 1 minuto de jogo, né? Isso, na minha opinião, eu achava que ia ajudar o São Paulo, mas não ajudou em nada. O São Paulo não conseguia aproveitar todos os desfalques do Inter, principalmente na parte ofensiva. O Inter sem Ener Valencia, sem Alário, sem Borré. Valencia e Borré convocados, Salário com desconforto muscular. O São Paulo não soube aproveitar esses desfalques. São Paulo com o time completo, com a trinca de jogadores que tanto a torcida queria: Lucas, Luciano e Caleri. Já digo já de bate pronto que não funcionou, não ficou legal. Lucas jogando pela direita, para mim, um desperdício. Ele fica limitado ali na lateral. É como se ali a lateral marcasse ele, então todo lance que ele recebe a bola pela direita, o marcador já sabe que ele vai tentar cortar para o meio para tentar fazer as arrancadas. E isso, para mim, tira muito da capacidade de decisão do Lucas. Não critico o Zubeldia por isso, porque eu acho que na cabeça dele o Luciano é um definidor, é um fazedor de gols, então ele acha importante ter o Luciano o máximo de tempo possível. Para quem assistiu o jogo contra o Talleres de Córdoba, sabe que foi muito parecido. A atuação do Luciano foi horrorosa naquele jogo, mas ele fez o gol de 2 a 0, aquele golaço, né? Então aquilo mascara um pouco a atuação dele. Ele vem de atuações um pouco ruins. Ele, como esse jogador vindo de trás, quase como um camisa 10, ele que veste a 10 de São Paulo, mas na função de camisa 10, eu acho que ele não produz muito bem. Ele não ajuda a marcar tanto quanto outros jogadores, e por vezes ele demora no momento ofensivo, toca muito para trás, então atrasa um pouco as jogadas. Eu acho que ele é um remanescente da era Diniz, e é um remanescente que mantém as características do estilo de jogo do Fernando Diniz, de segurar bastante a bola, de cadenciar bastante o jogo, e por muitas vezes num esquema como o do Zubeldia, que você precisa ter a transição rápida, às vezes ele atrapalha um pouco, mas não dá para dizer que ele não é um cara que é definidor. E um jogador como o Luciano dentro de campo, a qualquer momento ele pode fazer uma jogada ou finalizar uma jogada e fazer um gol que decide o jogo. Ele já fez isso diversas vezes, fez contra o Vitória, fez contra o Tajeres. Então entendo o Zubeldia de querer insistir com o Luciano, mas claramente com os três, Luciano, Lucas e Caleri, eu acredito que não funcione. Ou ele muda o esquema, tenta puxar o Lucas para o meio e fazer o Lucas e Caleri como uma dupla de atacantes, e aí de repente joga no 4-4-2 ou joga num 3-5-2, algo que possa melhorar as qualidades de cada um desses três jogadores do trio ofensivo de São Paulo. Com relação ao Inter, eu achei que o Inter jogou muito bem. A torcida, uma participação incrível da torcida do Inter, fazendo muito barulho. Até na transmissão não ficou muito nítido isso, né? Porque daí o barulho da transmissão não traz tanto o canto da torcida. Então, como os narradores, eles trabalham não no estádio, mas no estúdio, eles não percebem essa atmosfera que está sendo criada no estádio. Então, desde o início deu para ver que o torcedor do Inter tentou fazer muita pressão, mas o time do Inter não conseguiu converter esse apoio em jogadas perigosas. No segundo tempo, o jogo melhorou um pouco,
principalmente depois dos 15 minutos do segundo tempo. O Inter fez algumas alterações, o São Paulo também mexeu, e curiosamente, quando o São Paulo mexeu e o Lucas foi para o meio, foi quando o São Paulo produziu mais, criou duas chances de perigo que o goleiro Fabrício salvou, uma cabeçada ali, uma queima-roupa que o goleiro fez uma excelente defesa, tanto que ele foi eleito o jogador da partida. Outro lance do Lucas em que ele recebeu na entrada da área e chutou, e o goleiro fez outra grande defesa. Depois teve o lance do Caleri, aquele gol que foi validado pelo VAR. VAR, aliás, que na minha opinião, não consigo dizer. Se você me perguntar, e aí, você acha que estava impedido, não estava impedido? Eu vou te responder, não sei, não consigo ter certeza. Você consegue ter certeza com aquela imagem de que estava impedido ou não estava impedido? Então, sei que tem muito torcedor de São Paulo aí xingando o VAR, falando que roubou, que foi manipulado, que tiraram a vitória do São Paulo. Não acho isso, eu acho só que a ferramenta é ruim mesmo, ela é péssima, a qualidade da imagem é horrorosa, você não consegue ter certeza se estava impedido ou não, até porque tem lá o Zezinho que vai e arrasta a linhazinha para lá, a linhazinha para cá, e você não consegue entender se ele está colocando a linha no cotovelo, se ele está entendendo que é a manga da camisa, se é o ombro, e enfim, não consigo confiar nessa ferramenta. Então, se tivessem validado o gol do São Paulo, tivessem declarado que não estava impedido, com certeza os torcedores do Inter hoje estariam reclamando que na verdade o Caleri estava assim impedido e que o VAR tinha errado. Então, hoje os torcedores do São Paulo reclamam que o VAR errou. Se fosse o inverso, os torcedores do Inter reclamariam que o VAR errou também. Isso só dá certeza de uma coisa, que a ferramenta é ruim. De repente, com um impedimento semiautomático, seria melhor? Acredito que sim. Mas no Brasil, vamos ser bem sinceros, né? Será que eles iam saber usar a ferramenta direito? Não consigo ter certeza. Eu acho que eles não sabem usar as ferramentas, eles usam os protocolos do VAR do jeito que eles querem. Então, sempre cria situações duvidosas, sempre cria polêmicas inúteis. Eu vou fazer um vídeo sobre o VAR, discutindo sobre o VAR. Então, aguardem. Falaremos mais sobre o assunto. Saindo do VAR, a arbitragem do Braulio Machado de Carvalho é um árbitro padrão Brasil, né? Nota 5,5. Para quem lembra dele, ele apitou a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo no Morumbi. E para quem lembra desse jogo, e para quem não assistiu, no último lance foi um lateral para o Flamengo. Aliás, um lateral para o São Paulo no ataque. O São Paulo já estava segurando a bola porque queria que acabasse o jogo. O São Paulo cobrou o lateral e ele apitou para tal final do jogo. Só que ele apitou quando a bola estava chegando nele. Porque ele queria pegar a bola, levantar a bola para aparecer na Globo, né? E o Gabi Neves chutou a bola para longe. Depois que ele apitou o fim da partida. Chutou a bola para longe para comemorar. E aí o Braulio expulsou o Gabi Neves por causa disso. Então esse é o tipo de arbitragem do Braulio Machado de Carvalho. Amarelo inexplicável para o Fernando, porque dizia que ele estava reclamando. Um amarelo para o Zubeldia. Então, se reclama, você recebe amarelo. Se você faz uma falta violenta, você não recebe amarelo. Esse é o critério dele. Além disso, o jogo não foi bom. Acho que 0-0 foi um resultado justo para ambas as equipes. Não ajuda ninguém na tabela. O Inter ainda tem jogos a menos. Acredito que o Inter ainda possa subir na tabela. O foco do Inter, acredito que seja o Campeonato Brasileiro. O presidente já falou sobre isso. O Inter é um time grande há mais tempo sem ser campeão brasileiro. Então acho que seria muito importante para o Inter focar nesse Brasileirão. Mas com o jogo de ontem, eu não sei se o Inter vai ter fôlego para brigar com Palmeiras, Flamengo e Galo. Pelo lado de São Paulo, parte positiva, se for levar em consideração que foi um jogo fora de casa.
mas um empate com um gostinho de podia ser melhor se levarmos em consideração que o Inter estava muito desfalcado de jogadores muito importantes e que não jogava dentro do Beira-Rio, jogava no Heriberto Rios, que apesar de ser próximo ao Rio Grande do Sul, não é no Rio Grande do Sul, então não tem a mesma atmosfera do Beira-Rio. A torcida do Inter fez um ótimo papel, tentou apoiar desde o início até o final, fez uma atmosfera muito boa dentro do Heriberto Rios, mas o São Paulo poderia ter saído com um resultado melhor. Põe um pouco desse resultado na conta do Zubeldia, essa insistência, acredito que seja a última insistência dele em manter os três jogadores nessas posições. Acredito que no clássico contra o Corinthians em Itaquera não jogarão os três juntos, ou se jogar os três juntos, o esquema será diferente. Me surpreenderia se ele insistisse com esses três jogadores no ataque com o Lucas aberto na direita. Acho que ele vem com o Lucas no meio e ou ele muda o esquema ou ele vai deixar o Luciano no banco. Veremos domingo então, 4 da tarde, como será essa escalação do Zubeldia. Dito isso, foi um bom jogo para se assistir. Para quem não torcia para Inter e São Paulo, foi um bom jogo para dormir, deu para ter aquele soninho para descansar para essa sexta-feira. Para ambas as equipes, elas ficam próximas do topo da tabela, mas ainda com esses jogos faltantes, ainda com vários jogos atrasados, ainda não dá para ter uma ideia de como ficará a situação desses dois clubes na luta pelo título. Queria muito que o São Paulo focasse no Brasileiro. Na minha opinião, é o campeonato mais importante. Sei que vocês vão me xingar, vão falar que é a Libertadores, e sim, a Libertadores é o campeonato de maior prestígio. Quem não quer ganhar a Libertadores? Mas eu acho que o São Paulo não tem uma equipe tão forte a ponto de lutar na Libertadores. Eu acho que a Libertadores tem que ser uma opção secundária, tentar ir ao máximo possível, porque na hora que chegar lá na frente nos jogos grandes é bem difícil de conseguir ser campeão. E o brasileiro, por ser um campeonato longo, de muitas mudanças, eu acho que é importante você sempre focar, não para ser campeão, mas tentar sempre se manter ali no G4, porque sempre que você fica no G4, você ganha a vaga na Libertadores, disputa a Libertadores, é mais dinheiro que entra, é mais arrecadação de bilheteria, e quando você fica todo ano disputando a Libertadores e estando no G4, o clube vai ficando cada vez mais forte. Então, por isso que eu acho que o foco sempre tem que ser no Brasileirão. Não dá para largar o Brasileirão como o São Paulo fez nos últimos anos. Entendo a postura. São Paulo precisava de um título grande, conseguiu. E ano passado foi um título que consagrou todo aquele sofrimento que o São Paulino tinha de não ter Copa do Brasil, de não ter título grande há muito tempo e de não vencer os rivais. Então, o título da Copa do Brasil do ano passado extinguiu todos esses fantasmas que existiam, né, ali pelos lados do Morumbi. Por isso, eu acredito que a partir desse ano o São Paulo deveria sim focar no Brasileiro, não deixando de lado a Libertadores. Não é para jogar com reserva na Libertadores, não é isso, mas não deixar o Brasileiro de lado. Em breve teremos jogos da Copa do Brasil, e aí sim eu acho que é um campeonato que dá para você tentar levar com a barriga, né? Fazer o máximo para focar no Brasileiro. Ficamos por aqui, é isso. O melhor jogador da partida foi o goleiro do Inter. O pior jogador da partida, na minha opinião, pelo São Paulo foi o Luciano, mais uma partida muito ruim. Alguns destaques interessantes: São Paulo, Luiz Gustavo, é um jogador que eu gosto muito. Eu acho que ele vai ser muito importante para o São Paulo durante o ano. Ele é diferente do Paulo Maia, do Bobadilla. Ele tem menos dinâmica, ele é um pouco mais lento, mais pesado, ele é mais alto. Por outro lado, ele cadencia melhor o jogo, ele é um jogador experiente, ele sabe controlar a partida, então eu acho que isso é muito importante para o meio campo de São Paulo. Outros jogadores que se destacaram, o Alisson, mas o Alisson todo jogo está se destacando. Outro ponto que eu queria falar é sobre o Jandrei, não ofereceu grandes riscos, não deu grandes sustos, mas ele tem uma mania irritante de cozinhar o jogo, de fazer cera, isso é muito chato.
tinha que ser um pouquinho mais rápido nas reposições de bola. Entendo que está jogando fora de casa, quer enrolar um pouco, mas é chato pra burro isso. Então seria interessante o Jandrei acelerar um pouco mais o jogo. É isso, ficamos por aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e comentem. E aí, o que acharam do jogo? Concordam comigo? Discordam? Estiveram no Heriberto Wilson? E aí, digam como é que estava a atmosfera lá dentro, lá na arquibancada? O que vocês viram diferente? Um grande abraço para vocês, até a próxima. E é isso aí. É fim de jogo. Um grande abraço.